Mad Max, para mim ainda é sim o grande guerreiro das estradas, com todo respeito aí a Vin Diesel e companhia limitada, os seus Velozes e Furiosos, mas no tempo que ainda não havia CGI e roteiros absurdos ao extremo, uma turma lá da Austrália achou que poderia fazer filmes sim de velocidade, carro, moto, gangues, armas e olha, se deram muito bem. Vamos viajar um pouco aí nessa prateleira do tempo aí, lá para 1979, quando George Miller, tendo pouquíssima grana, pouquíssimo apoio, conseguiu ainda, graças à sua competente direção e grande olho clínico para escolher atores para fazerem personagens estilosos, veio o primeiro Mad Max. A história, olha, é muito, mas muito simples. E a falta de grana já contribuiu aí para fazer um ambiente, posso dizer, consideravelmente pobre e até já com um gostinho aí apocalíptico, repleto de personagens aí muito, mas muito esquisitos, que até parece que saíram dessas histórias em quadrinhos aí de universo paralelo. Nós temos aí o patrulheiro das estradas, o Max Rokatansky, que ele pega aí, graças ao ótimo Mel Gibson ali, que estreou aí nos cinemas aí com o pezinho direito, né? Pegava o seu carro aí e ia de encontro aí aos bandidos. O negócio dele não era pegar a placa para depois fazer a autuação. Era tirar o carro do bandido da estrada, era tirar ele até da própria vida. Mas, graças a esse currículo aí consideravelmente ofensivo, acaba cruzando o caminho dele aí uma galera de motoqueiros aí, mas olha, um mais cretino do que o outro. Acabam aí trazendo sérios problemas na sua vida pessoal e até familiar dele. A morte da esposa e do filho dele, para mim, está assim entre os momentos ainda mais terríveis do cinema. Mas tudo bem, ele pega aí o seu V8 envenenado, parte para cima dessa galera aí de motoqueiros aí, nômades de estrada, e mostra para eles, em perseguições bem realistas de tirar o fôlego, quem é ainda o Veloso e Furioso lá das bandas da Austrália. Curiosidades desse filme é que tiveram que pegar prédios aí abandonados aí, um prédio abandonado para fazer delegacia. O próprio George Miller colocou um furgão dele que tiraram o motor e tudo lá para envolver num acidente grave. Aproveitaram o local que já estava em obras. Só o Mel Gibson usava roupa de couro legítimo, o restante tudo era de segunda mão. Inclusive muitas roupas dos próprios motoqueiros lá parece que foram buscar em um brechó. Portanto, ótimo filme para se assistir. Tá com gostinho de prateleira do tempo, sem dúvida, mas ainda indico esta qualidade aí para você. Inclusive reza a lenda, né, que Mel Gibson foi acompanhando um amigo dele aí para fazer teste lá, né? E o Gibson aí estava com um sério ferimento no rosto devido à briga num bar, e aí o pessoal disse aí, olha, nós vamos precisar de vilões. Outros dizem que o próprio Mad Max seria a princípio um cara brutalizado e até com uma cicatriz no rosto, né? E pediram para ele ir lá depois, alguns dias, aí, uma semana depois, para fazer testes, aí, quem sabe para ser um vilão ou o bruto Mad Max. Quando retornou lá com o rostinho aí de deusinho grego dele, o jovem Gibson aí com seus 23 anos ganha o papel principal. E o cara tá bad boy de primeira. Aliás, o próprio roteiro dele parece que não chega a 15 frases aí o que ele falou em todo o filme. Mas, como eu já disse, tudo no filme é economizado e contribuiu muito para dar um clima mais hostil e um clima mais vago ainda. Baita blockbuster, cerca de 150 milhões aí mundo afora, que naquela época era um dinheiro considerabilíssimo, vendo-se que o investimento não chegou, parece, aí a 300 mil dólares, né? Que ainda é uma quantia considerável, né? Mas, 1981, vem Mad Max 2, prosseguindo aí a saga aí. Agora ele está já num futuro apocalíptico, né? Ocorreu finalmente um holocausto e todo mundo corre mais atrás de gasolina do que até de água em pleno deserto. Agora temos um ambiente para lá de hostil, uma fotografia áspera, inimigos mortais, Lord Humungus. O que é o Wes, o vilão Wes?
Mad Max acaba se envolvendo aí por uma questão de interesse a uma comunidade que vive isolada lá, sempre tirando o petróleo da terra. E cerca aí de 40, 50 marginais aí cercam aquela comunidade. Para querer tirar o lucro dele, ele resolve fazer um favor aí para essa comunidade, mas nisso ele acaba se envolvendo com ela. Ele acabou encontrando até o lado humano dele ali, mas não é um filme sentimental. Tem inclusive no final uma perseguição aí que engloba aí alta velocidade, mortes terríveis, olha, muita coisa interessante ocorre ali. Filmaço. Raras vezes eu vejo um filme apocalíptico com pegada mortal e letal. Filmaço, esse aí sempre vai estar no meu top. Mas garantido de novo mais um sucesso de primeira, lá em 85 resolvem fazer uma parte 3. O George Miller agora já estava mais vinculado aí ao mercado norte-americano. O próprio Mel Gibson, né, queria entrar para o mercado norte-americano e parar de fazer 90 filmes e bico, se tornar um ator de verdade, que ele acabou se tornando, filmografia até como diretor. Ele aceita se vincular aos estúdios aí de Hollywood. Esse Mad Max 3 tem uma bela fotografia, atuações de primeira. Tina Turner está charmosa, está exuberante aí, essa cantora latina. Os vilões, entretanto, e o restante do ambiente acaba caindo um pouco para quem estava esperando aquele ambiente hostil e letal que foi a parte 1 e 2, porque o filme acaba saindo com um gostinho assim de cinema com pipoca. Inclui inclusive o Mad Max salvando um grupo de crianças, o que deixa o filme um tanto fofo. Muitas vezes o filme acaba perdendo o seu ritmo, perdendo a sua marca registrada. Mesmo assim, aconselho você a assistir toda essa trilogia. Agora em 2015, trazendo de volta o nome Mad Max outra vez, temos aí Mad Max Estrada da Fúria. E eu poderia colocar lá no vídeo das lamentações, né? Eu vou ter que coçar. Lá no vídeo das lamentações, né? Podia ser apenas Estrada da Fúria, que o próprio Mad Max ali está virado um coadjuvante consideravelmente sem graça. Temos aí uma belíssima fotografia, temos aí um vilão aí, que é feito inclusive pelo mesmo ator que fez o Toe Tucker, que é o líder da gangue lá de 79, e a Fúria dando um show de carisma. Mas para mim tanto o roteiro, bem como as perseguições e o padrão do filme, acaba caindo num gostinho, parece, de videogame ali para pré-adolescente. Para mim o filme não consegue se impor. Repito, apesar de reconhecer a ótima fotografia, o desempenho aí dessa Fúria e o vilão aí, que eu vou botar o nomezinho dele aqui. Mas é um filme que eu digo para vocês assim, é mais por conta e risco. Esse canal, vídeo vai ficando por aqui. Inscreva-se, compartilhe. Eu tenho filmes aí, sugestões aí no Prateleira do Tempo, pouca ambição, muita diversão, filmes aí de super-herói e os livros lá no Clube de Autores. Permaneça aí e vamos seguir juntos.